Gênesis 46, estamos chegando aí na reta final da exposição deste capítulo. Muitas pessoas, quando pregam assim em série, às vezes elas acabam fazendo pausas. Eu acho que nós demos uma pausa nesse texto, mas estamos pregando quase que de maneira ininterrupta. Então estamos chegando aí na parte final deste livro tão precioso, e ele começou visando dar uma resposta apologética, né? Falando a respeito do Deus que criou todas as coisas, e a gente foi aprendendo tanto com esse texto, e desafiando a igreja a olhar para o Antigo Testamento na perspectiva de Cristo. Nós temos às vezes a cultura de desvalorizar, e eu não gosto muito do termo Antigo Testamento, né? Tem pessoas que usam outros termos, Antiga Aliança, há outras nomenclaturas, porque quando a gente fala Antigo Testamento, já parece que soa um negócio assim ultrapassado, uma coisa que já foi, já ficou. E no nosso país, por exemplo, a gente tem a cultura de não valorizar muito essas coisas, né? Falou que é antigo, a gente já fica assim, a gente gosta de novidade, não é assim? Então, mas o desafio da gente olhar para a Bíblia e ver como que a palavra de Deus é a verdade. Porque quando a gente prega no Novo Testamento ou prega no Antigo e trazendo coisas do Novo como sendo confirmatórias, a gente olha e diz, cara, não pode ser invenção do homem isso aqui. Não pode ser ideia de alguém. Só Deus pode realmente fazer essas coisas, porque como que a história se encaixa, como que a progressividade da revelação ela vai acontecendo de uma maneira assim tão extraordinária. Vamos então ao texto, Gênesis 46, que começa dizendo assim. Eu vou ler apenas até o verso de número 7, e depois a gente vai considerando aí as demais partes do texto. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram o seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Deus querido, obrigado, Senhor, por esta porção tão bela da Tua palavra, um momento histórico tão importante, decisões difíceis que Jacó precisava tomar, de sair daquela terra e ir para o Egito. Deveria, não deveria fazê-lo? Quais as implicações, ó Deus, dessa decisão para a vida daquele homem? E às vezes, ó Deus, nós também nos deparamos com momentos tão delicados das nossas vidas, decisões importantes que precisam ser tomadas, acontecimentos, ó Deus, que vêm sobre as nossas vidas, ou que às vezes vêm sobre a empresa em que trabalhamos, sobre a cidade em que moramos, o país em que residimos, que trazem medo, insegurança aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, à luz desse texto, compreender como que nós podemos seguir diante de situações delicadas de nossas vidas, que nós possamos crescer e seguir em fé e para a glória do Teu santo nome, visando sempre isso, Deus, a Tua glória, que tenhamos sempre o discernimento, que tenhamos a sensibilidade para poder compreender, não apenas a vontade do Senhor, mas sobretudo, Deus, discernir as dinâmicas dos nossos corações. Quando por vezes nós queremos ser mais orientados pelos nossos sentimentos do que necessariamente pela vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir essas vozes e que possamos, ó Deus, em compreendendo a Tua vontade, possamos segui-la,
possamos obedecê-la, para a glória do teu santo nome. Abençoa-nos na exposição da tua palavra, oramos por isso, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu confesso que eu fico assim muito alarmado diante de informações, leituras, do que está por vir na nossa história. Nós vamos viver para ver coisas realmente muito impressionantes, muito interessantes. E meu pai mora num pequeno sítio lá em Minas Gerais, não encontra pessoas para fazer aqueles serviços básicos de outrora, como, por exemplo, cortar os capins para que o mato não tome conta e o boi não tenha que comer. Hoje, as tecnologias possibilitam que os drones façam isso. Não se valem mais de pessoas humanas, porque não se acham pessoas assim para trabalhar, está faltando no mercado. E a solução é realmente estes equipamentos tecnológicos que fazem mais por menos. Mas a gente vai viver para ver muitas outras coisas na área da tecnologia, da inteligência artificial, que vão surgindo cada vez novas inteligências artificiais, com muito mais recursos, de modo que nós vamos realmente nos deparar com situações, com avanços, eu diria, assustadores. A inteligência, ela está, de fato, evoluindo de uma maneira absurda, e nós vamos ter boa parte dos empregos que hoje existem, talvez não existirão mais, muitos outros surgirão. E o que a gente percebe é que o mundo em que nós vivemos é um mundo de inseguranças, é um mundo de incertezas, é um mundo em que nós não podemos dizer que existe uma estabilidade, que existe uma segurança. A gente vê tratados de outrora se tornando cada vez mais fragilizados. A ONU já não consegue mais exercer a sua missão, a OTAN está indo por água abaixo, a ONU está deixando de existir, e nós estamos vendo poderes se tornando cada vez mais concentrados, centralizados. Estamos vendo uma separação cada vez maior do Ocidente e do Oriente. Estamos vendo antigas economias querendo retomar a sua predominância, sobretudo na nossa região. Homens querendo se tornar muito maiores do que eles já são. De modo que o mundo vai vivendo nesta insegurança, nessa instabilidade. O que vai ser? O que vai ser daquilo que outrora foi determinante para que houvesse acordos, cessações ou fim de guerras, de conflitos e coisas dessa natureza? Como que vai ser as profissões do futuro? As famílias do futuro? Pessoas que estão tendo cada vez mais esse sentimento de medo, e por terem medo, eles não querem assumir compromissos. É muito assustador quando você vai ouvir entre jovens norte-americanos, por exemplo, que de 8 a cada 10 não querem casar. Por que não querem casar? O que está por trás disso? Qual que é o desafio do casamento? Isso traz qual o desconforto? Exige o quê? Não querem pagar o preço? O que está por trás disso? A insegurança, o medo de ter filhos, colocar filhos num mundo tão difícil, tão competitivo como nós. Estamos vendo países como o Japão que estão tendo cada vez mais dificuldades em encontrar pessoas para trabalhar. Quando a gente fala de mão de obra, a gente não está falando de um problema brasileiro, a gente está falando de um problema que é global. O Japão precisa ter cada vez mais imigrantes para poder ter mão de obra, porque não está achando pessoas para poder exercer trabalhos como de outrora existiam. E o que fazer? Um país tão fechado, com tantas dificuldades em se abrir para o mundo e permitir que outros adentrem as suas fronteiras e os seus territórios. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque quando nós lemos os noticiários, as informações, o mundo político, a geopolítica e todas essas coisas, eu não sei você, mas eu fico pensando, meu Deus, o que será de fato? O que será de fato da igreja? Que a gente olha para um lado, a gente vê uma igreja crescendo, mas quando eu vejo esse crescimento, não sei se é porque eu tenho uma tendência natural a ser um pouco mais cético em relação às coisas, eu fico com a sensação de que o século IV ele vai se repetir.
E o estrago que ele vai causar vai ser devastador. Porque a geração que vai surgir pós esse movimento vai ser a geração da desilusão também. Assim como nós tivemos esse movimento que trouxe uma onda crescente de pessoas que lotaram as igrejas, mas que não teve mudança de vida, que não teve a verdadeira conversão. Gente que entraram para a igreja, mas com as suas crendices, com os seus credos, com toda a sua cultura pagã, e eles simplesmente passaram a pertencer a uma denominação, um movimento sem a devida transformação. O evangelho que a gente vê no nosso país, por exemplo, é um evangelho mais ou menos assim. As pessoas estão nas igrejas, mas a vida não é mudada, a vida não é transformada. Estamos nos inchando, estamos nos tornando uma igreja cada vez maior, mas talvez a pergunta que nós deveríamos fazer é: será que é de realmente conversão ou será que nós estamos lidando com uma adesão apenas? E isso traz o seu preço e a gente fica pensando o que vai ser também da igreja, escândalos se tornando cada vez mais comuns na vida de homens de Deus, pessoas se decepcionando cada vez mais com os rumos que a igreja ela vai tomando, as decisões que vão acontecendo, a política adentrando cada vez mais no sistema e nós nos tornando cada vez mais pessoas ávidas pelo poder. Todas essas coisas, elas podem e devem sim trazer inquietações aos nossos corações. Temos medo. Temos medo do que vai acontecer no amanhã. Temos medo de uma doença, temos medo de um diagnóstico, temos medo de uma enfermidade. Principalmente quem não tem acesso às melhores, ao melhor da medicina. Meu Deus, se vier um diagnóstico, o que vai ser da vida? Não há tratamento, não há plano de saúde, o que vai ser da minha vida? Não é? Esse texto, irmãos, ele é interessante porque nós temos um homem que precisava tomar uma decisão muito importante na sua vida e Jacó, ele teve medo de tomar essa decisão. Não foi fácil sair da terra prometida e ir para o Egito. Não era uma decisão simples e o texto ele faz questão de mostrar para nós que de fato foi um momento delicado na vida de Jacó. E é interessante que Deus, ele sabia dos temores que pairavam no coração de Jacó, e é por isso que Deus tratou logo de socorrer o seu servo e de assegurar a ele que ele poderia tomar aquela decisão que seria a decisão mais certa a ser tomada. Momento difícil, decisão importante, precisava ser tomada, deixar aquela terra que por tantas vezes Deus falou sobre ela. Por tantas vezes Deus diz: vocês vão conquistar essa terra, volta para lá, Jacó. E agora Deus está dizendo: é hora de sair daí. Ele poderia dizer: Deus, não estou entendendo. Essa reconfiguração aí está estranha, porque depois de tantos anos eu estava longe daqui, e agora quando eu chego eu tenho que deixá-la. Por que o Senhor não é capaz de trazer prosperidade para a terra da promessa, para que não seja necessário sair daqui? Diante de situações assim, meus irmãos, o medo é a resposta mais natural que nós experimentamos. Como então enfrentar e vencer esse sentimento? Eu quero pensar aqui com os irmãos entre a promessa e o medo. O que a gente faz? A presença de Deus nos move a seguir confiando. Então veja vocês que o texto, até o verso 34, ele fala de três coisas, né? Deus vai aparecer para Jacó, está aí do verso 1 até o verso 4. Nós temos essa viagem de Jacó até ao Egito, verso 5 até o verso 27. Temos aí um relato de todas as pessoas que saíram da terra prometida, e temos do verso 28 até o verso 34 esse encontro aí de José com o seu pai. Vamos então o que o texto tem a nos dizer, e eu dividi da seguinte maneira: do verso 1 até o verso 4, a promessa da presença de Deus diante do medo. Notem, irmãos, que o texto começa dizendo que Israel, que é o Jacó, né, ele partiu com tudo o que possuía. E chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai.
Deus falou a Israel em visões de noite e disse. É interessante que você não vai encontrar outras informações a respeito dessa revelação de Deus em visões de noite, como nós temos aqui. Jacó, essa repetição, ela traduz um pouco do que estava no coração de Jacó. Ele vai para essa região de Berseba, que ficava fronteiriça, e era um lugar onde Isaac havia adorado a Deus, onde Isaac havia oferecido sacrifícios a Deus, onde Deus havia falado com ele. Parece que Jacó está em busca de uma referência que fosse capaz de trazer uma direção para a sua vida. Ele vai para uma região onde Deus outrora trouxe revelação, trouxe direção, trouxe palavra. Ele vai para Berseba, ele adora, porque esse homem está tomado por um sentimento, e quando Deus o chama Jacó, Jacó, Deus está com isso afirmando que Jacó está tomado por esse sentimento, ele está tomado por medo. Medo de deixar aquela terra, porque não era uma terra qualquer, era a terra da promessa. E é muito interessante, irmãos, o que o texto vai dizer, porque a Bíblia vai dizer assim: então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Deus está aqui afirmando quem ele era, porque Jacó, ele vai para aquela região e ele o adora como seus antepassados o fizeram. Ele busca essa referência e Deus confirma essa referência para ele. Você está me buscando e eu estou te respondendo. Eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus que apareceu a Jacó. O seu pai me adorou aqui nesta região. Não tenha medo de ir para o Egito. Presta atenção, porque lá eu farei de você uma grande nação. Porque era esse o sentimento que este nosso irmão ele tinha. E é curioso, irmãos, porque Jacó, ele está prestes a romper aqui com um passado muito difícil. A fome estava presente naquele lugar. A fome, ela estava trazendo implicações muito duras para a vida do povo. E talvez seria uma decisão muito fácil sair de um lugar de fome e você ter assegurado um lugar de fartura, de prosperidade. Isso poderia soar como uma decisão muito fácil. Não precisa pensar muito para tomar essa decisão. Você está num lugar, não tem comida, não tem alimento, não tem cereais, e você tem a promessa de ir para um lugar abastado, rico, próspero. É muito fácil. É uma decisão que aos olhos você não poderia, nem precisaria orar muito. Você já tomaria a decisão de dizer: Deus está mandando ir para lá. O contrário talvez seria muito difícil, sair do Egito, que era o lugar da prosperidade, e ir para a terra prometida. Agora não. Essa terra da promessa vai ficar para o futuro. Hoje o meu lugar é no Egito, porque aqui tem comida, aqui tem pão, aqui tem fartura. Mas sair de um lugar de escassez, de dificuldades, e ir para um lugar que era o celeiro do mundo naquela ocasião, decisão fácil a ser tomada. Não precisa orar muito. Mas não era uma decisão simples, não é? Porque ele estava diante de algo muito sério. Ele estava na terra da promessa. Notem que o texto faz questão de nos informar depois que Jacó não deixa um herdeiro naquele lugar. Saem todos. É uma decisão difícil. Toda a sua família tem que deixar a terra prometida, uma terra que por várias vezes Deus falou a Abraão, falou a Isaac, falou ao próprio Jacó, e agora ele tem que sair dali. Terra essa em que em outros momentos Deus falou para Isaac: não desça para o Egito. O próprio Deus recomendou que Isaac não deveria ir para lá. Agora é o próprio Deus que aparece dizendo: vá para o Egito. Confuso isso. Isaac não deveria ir, agora Jacó precisa ir para lá. Então, veja, meus irmãos, essa questão fazia com que a ida para o Egito, ela soasse como uma decisão errada a se tomar. Meu Deus, será que eu não estou sendo descrente? Deus disse que essa terra seria nossa, e agora de repente a gente tem que deixar essa terra que foi tão difícil aqui chegar. Não vamos sair. Talvez ele poderia imaginar que aquela não seria uma decisão correta. Ir para fora da terra prometida para viver no Egito? Será simples essa decisão? Afinal de contas, foi o próprio Deus que havia dito a ele, Jacó: a terra que dei a Abraão e a Isaac, eu vou dá-la a você, e depois de ti a tua descendência, conforme está lá em Gênesis 35. Agora ele tem que sair desse lugar. De modo que a viagem para o Egito, meus irmãos, trazia complexidades sobre os planos de Deus. E ele precisava então ter
uma direção, o que fazer. E eu fiquei pensando, qual a importância disso para quem estaria lendo esse material? O povo que vai ler sobre essa decisão, ele está prestes a entrar nessa terra. E esse povo está no deserto, irmãos. E viver no deserto não é uma situação simples, porque a nação de Israel, depois do êxodo e antes da conquista da terra, precisava ouvir essa lembrança da fidelidade de Deus. Eles precisavam sentir que estavam indo na direção errada, e com frequência eles também sentiram que não iam a lugar nenhum ao vagar pelo deserto. Eles precisavam saber que Deus haveria de conduzi-los, que às vezes eles queriam tomar decisões que iam contra aquilo que o próprio Deus havia estabelecido. E Deus está aqui dando uma direção a Jacó, e aquele povo precisava então confiar na revelação de Deus e não nos seus instintos naturais. Eles precisavam aprender a viver por fé, crendo na palavra de Deus e não confiando no que eles imaginavam. Agora notem, nós somos movidos mais a sentimento ou a revelação de Deus? Você sabe o que é que fala mais alto nos nossos corações quando a gente precisa tomar decisões? Sentimentos. E o povo de Israel precisava aprender a não viver por sentimentos. Sentimentos são enganosos. Sentimentos têm a ver com expectativas, com percepções. O nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele faz questão de organizar coisas de modo que a gente começa a pensar coisas, a planejar coisas, a desejar coisas que sejam mais palatáveis, que sejam mais suaves, que sejam mais agradáveis. O povo que ia ler esta decisão de Jacó, de sair da terra e ir para o Egito, precisava realmente confiar. Olha, é uma revelação de Deus, isso que Jacó fez, porque ele deixou a terra e ele foi para o Egito. Deus é fiel na sua palavra, Deus cumpre a sua promessa, Deus vai com ele. E às vezes, irmãos, nós ficamos pensando assim, como tomar decisões segundo a vontade de Deus? Como tomar as melhores decisões, baseado no que a gente sente? Isso é um grande perigo. Nem sempre a gente toma decisões pensando realmente na revelação de Deus. E é por isso que Berseba é o lugar onde Deus apareceu a Isaque e lhe disse o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Em resposta, Isaque erigiu ali um altar. E Deus está falando a mesma coisa para ele. Eu sou o Deus do teu pai. Confie em mim. Creia em mim. Descanse na minha palavra. E quando Deus diz a ele, Jacó, Jacó, e ele diz, eis-me aqui, a fala de Deus ao patriarca, irmão, chama pelo nome que revela fraqueza e pressupõe o estado psicológico de Jacó. Ele está num momento de tensão muito grande. Devo fazer isso ou não? Ele vai para Berseba, e Berseba não é fora da terra prometida, ela está muito próximo de sair da terra, mas ele não sai dali. Mas ele está em busca de uma evidência, ele está em busca de um sinal, ele está em busca de uma revelação, e Deus diz, eu sou o Deus que transcende ao tempo, o espaço e as pessoas, eu sou o Deus de seu pai, ou seja, Jacó adora ao Deus de seu pai Isaque, e Deus o responde como tal, e Deus vai dizer para ele, não temas descer para o Egito. E faz uma promessa. Qual é a promessa? Porque lá eu farei de ti uma grande nação. Mas Deus falou que haveria de fazer de Abraão e de Isaque uma grande nação e os multiplicaria, mas não falou onde. E agora Deus está dizendo que vai fazer com que Jacó se multiplique, sabe onde, irmãos? Não na terra da promessa, no Egito. É muito curioso isso. E lá farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar e subir. Certamente a mão de José fechará os seus olhos. Descer aqui porque geograficamente falando era isso que ia acontecer, né? Eles teriam que descer geograficamente como vai para Santos. Você vai descer para a Baixada Santista. Você não vai subir para a Baixada Santista. Então, ir para o Egito era realmente, literalmente, descer ao Egito. Então notem que a instrução de Deus a Jacó para que ele descesse ao Egito, bem como as suas promessas, elas vão lembrar aqui as promessas de Deus que o próprio Deus fez a ele lá em Betel, conforme Gênesis 28, conforme o texto de Gênesis 31. Ou seja,
todas elas ecoam também as promessas de Deus a Isaac em Berseba, e o altar que ele edificou relembra também as instruções de Deus a Abraão. Todas as coisas, irmãos, ele está buscando aqui essa referência, essa consciência e essa convicção. Mas sabe o que é interessante? Porque Deus diz: não temas, porque eu vou contigo. Os deuses daquela época, eles eram territoriais, eram deuses geográficos. O Deus de Israel não era assim. O Deus de Israel, ele é absoluto sobre tudo e sobre todos. Então ele está dizendo assim: eu sou Deus aqui na terra de Canaã, mas eu sou Deus também no Egito. Eu não vou ficar na terra prometida e você vai sozinho. Nós vamos juntos. Eu irei com você. Creia na minha presença. Creia na minha promessa. Em Gênesis 26, 2-4, a ordem de Deus para Isaac era de que ele não descesse ao Egito. E a ordem agora de Deus é para que Jacó saísse da terra com todos os seus e partisse para essa terra. Agora é tão interessante, irmãos, que essa palavra, eu serei contigo, ou eu estou contigo, ela aparece várias vezes na Bíblia. Deus prometeu a Moisés, por exemplo, em Êxodo 3, verso 12, dizendo: eu serei contigo. Moisés animou Israel a tomar Canaã, e ele diz: não temais, nem vos atemorizeis adiante, porque Deus é quem vai adiante de vós, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31, verso 6. Em Josué 1,5, Deus também assegurou a Josué: como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Mais adiante, quando o povo de Deus estava no exílio, o Senhor mais uma vez garantiu a sua presença com o seu povo, dizendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando Jesus nasceu, Mateus chamou a atenção para o cumprimento da profecia sobre o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Após a sua ressurreição, Jesus prometeu aos seus discípulos, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E quando Jesus ascendeu ao céu, ele derramou o seu Espírito para habitar com a sua igreja até o final. Ou seja, e no último dia, Apocalipse 21, verso 3, quando Jesus voltar, Deus habitará com o seu povo. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então veja, meus irmãos, a promessa da presença de Deus diante do medo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa certeza de que Deus vai conosco, essa certeza de que Deus caminha conosco, essa certeza de que Deus não nos abandona, essa certeza de que Deus é presente na nossa vida, essa certeza de que Deus nos consola, de que Deus nos conforta, que Ele não nos livra de sofrimentos, de dificuldades, mas Ele vai conosco na dor, Ele vai conosco no sofrimento, Ele é Deus presente, não importa as circunstâncias. É isso que Jacó estava crendo, e é isso que Deus disse para ele. A promessa da presença de Deus diante do medo. É por isso que o salmista diz: não temerei. Não temerei por quê? Por causa das circunstâncias? Não, eu não vou ter medo porque Deus está comigo. E é com essa convicção que a gente segue adiante. Você lê o Salmo 42, ainda que a terra e os montes se transformem, não temerei. Jacó precisava crer nisso. Essa promessa da presença de Deus. Deus não nos abandona, irmãos. Ele é Deus presente na nossa vida. A gente pode estar do lado de um corpo que estará prestes a descer à sepultura. Deus está conosco ali. Deus está nos consolando, nos sustentando, num leito de hospital. Momentos delicados das nossas vidas, a promessa da presença de Deus diante do medo, que está aí do verso 1 até o verso 4. Deus está assegurando a ele que vai cumprir as promessas. Deus está assegurando a ele que ele vai ser bem sucedido naquela terra. Segunda coisa, irmãos, temos aí do verso 5 até o verso 27, Deus cumpre as suas promessas mesmo fora da terra prometida. Notem que o verso 5, ele vai dizer o seguinte: então Jacó saiu de Berseba, os filhos de Israel levaram o seu pai. Interessante isso, né? Porque o homem está debilitado.
Então, o que mostra que realmente é pela graça de Deus, não é pela virilidade, não é pela capacidade. O homem está precisando ser conduzido. E os filhos levaram a Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para os levar. Levaram o gado, levaram os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó, e presta atenção, e toda a sua descendência. Isso é assustador, meus irmãos. E o verso 7 continua dizendo: seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo para o Egito. O povo poderia pensar: não ficou ninguém para marcar território na terra? Não, não ficou ninguém para marcar território na terra prometida. Saiu todo mundo. Agora, o mais interessante disso é que nós, às vezes, achamos que Deus só pode nos abençoar na terra prometida. O mais interessante de tudo é nós acharmos que Deus só pode nos abençoar quando nós estamos fora do mundo e não no mundo. O mais interessante é nós acharmos que se há um lugar para ser próspero, é na terra da promessa, é na terra de Canaã. Mas Deus trabalha contra a lógica e vai dizer: é no Egito que vocês vão crescer, é no Egito que eu vou cumprir boa parte das minhas promessas, é no Egito que vocês vão se tornar uma grande nação, é no Egito que vocês vão se tornar um grande povo. E isso aqui, meus irmãos, dentre outras coisas, serve para nos mostrar algo muito interessante. Nós precisamos romper no nosso coração o medo que nós temos do mundo em que nós vivemos. A igreja, ela é muito amedrontada, a igreja, ela é muito atemorizada. Nós temos medo de tudo, nós temos medo das universidades, nós temos medo das escolas, temos medo de professores, temos medo de ideologias, tudo nos amedronta. Nos dias de hoje, o nosso cristianismo, ele é fragilizado demais, ele é desprovido de convicções profundas. Nós queremos universidades 100% cristãs, nós queremos professores 100% cristãos, nós queremos escolas bíblicas 100% cristãs, nós queremos tudo cristianizado. Porque nós temos medo. Qualquer música abala a nossa fé. Qualquer filme já traz arrepios. Meu Deus, não é possível. Está desviando. Já notou? Como que nós somos sensíveis, como que nós somos frágeis, como que nós somos medrosos. Nós temos medo porque nos falta convicção do Deus a quem nós servimos e da nossa fé. E aqui Deus está dizendo: é no Egito que vocês vão prosperar, é no Egito que vocês vão crescer, é lá que eu vou abençoar vocês poderosamente. Deus está assegurando isso. Deus cumpre suas promessas mesmo fora da terra prometida. Eu gosto demais de João capítulo 17, verso 4, se eu não estou enganado, é esse. Quando Jesus orou dizendo assim: eu te glorifiquei na terra. Irmão, sempre que eu leio esse texto, eu te glorifiquei na terra, traz para mim aquela sensação de que, meu Deus, é no mundo de Deus, é nesse mundo de Deus que tem coisas difíceis, que tem coisas complexas, que tem gente ruim, que tem gente boa, que tem coisas maravilhosas, que tem o cheiro das massas e das maçãs, que tem tanta coisa linda nesse mundo de Deus, e nós às vezes ficamos achando que o nosso mundinho é o lugar onde Deus vai nos abençoar. Aí a gente não é luz nas trevas, a gente não é luz na universidade, a gente não é luz naquele trabalho terrível. A gente não é luz naquele lugar desprovido de integridade, de honestidade. A gente não é luz no meio da perversidade. A gente não é luz no meio daquelas pessoas que só falam palavras chulas, de gente que só pensa aquilo que não presta. A gente não é luz quando nós lidamos com aquele patrão que a gente não ora por ele, não roga a graça de Deus sobre a vida dele, porque nós temos medo. E o povo sai, irmãos, com toda a sua descendência, eles vão para o Egito. E são estes os nomes dos filhos de Israel. E aqui nós temos uma variedade de coisas. Eu quero que vocês atentem para o resumo que nós temos dessa expressão. Está aí no verso 26. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 70. Eram 66 pessoas. Os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó entraram no Egito. E ele resume aqui: 70 pessoas. Estevão, quando vai falar dessa passagem, ele diz que eram mais ou menos 75 pessoas. 70 ou 75.
É interessante porque o número 70, esse múltiplo de 7 por 10, ele dá a ideia de totalidade, de completude. Aqui, certamente, Moisés não estava preocupado se era 70, 71, 72, 73, 74, 75. Ele estava querendo dizer o seguinte: era mais ou menos 70 pessoas. Mas uma coisa é certa: toda a família de Jacó entrou naquele lugar. Quando a gente soma os filhos de todos os seus filhos, a gente vai ter aqui 49 pessoas, e vai vir mais os netos, gente que nasceu fora da terra, gente que nasceu no Egito, e gente que de casamento aqui com mulheres cananitas. Temos aqui, nesta relação de vários nomes, o autor está chamando a atenção para algo muito interessante. Por que ele faz questão de dizer que eram em torno de 70 pessoas? Para a gente depois atentar para a quantidade de gente que vai sair daqui. Sabe quantos serão, irmãos? Mais de 2 milhões de pessoas vão sair do Egito. Quase 3 milhões de pessoas. A Bíblia está dizendo que a promessa de Deus ela já começou a se cumprir na história de Jacó. Sabe por quê? Como que começa a história de Jacó? Começa com um homem chamado Abrão e sua mulher Sara. E eles não podiam ter filhos. Um casal que não podia ter filhos, agora nós já temos da descendência deles, sabe quantos? 70. Já é um negócio assim exponencial. Imagina um casal que não podia ter filhos, de repente você diz: nossa, passou alguns anos, você encontra Abraão contando sobre a sua história. E aí, Abraão, como é que está a vida? Graças a Deus, na bênção. E a família? Bem demais da conta. E os filhos? Rapaz, olha, Deus nos deu a bênção de tê-los. Muitos netos, a família cresceu. São mais de 70. Não acredito. A Sara, a Sara vivia nas clínicas, você lembra? Vivia fazendo tudo quanto é tratamento, tomando tudo quanto é tipo de remédio. Graças a Deus, Deus abençoou. Apareceu uns comprimidinhos diferentes lá e eu fiquei animado e deu certo. Veio um filho e nós pudemos sorrir e colocamos o nome do menino de Isaac, porque Deus nos deu a bênção do sorriso, da alegria, a felicidade inundou o nosso coração. Hoje nós somos 70. Somando ele, Sara e o Isaac dá mais, né? Então chega a quase 80. Para quem não podia ter filho, já é uma grande coisa, não? Já é uma família numerosa. Parte da promessa de Deus a Abraão já estava se cumprindo com essa quantidade de pessoas que chegaram na terra. Então veja, meus irmãos, primeiramente Deus já estava cumprindo o que ele havia prometido a Abraão, pois foi a partir de um casal estéril que a família com mais de 70 pessoas chega no Egito. E Deus conhece os temores daquele homem. O que vai ser das promessas feitas a Abraão? O que será das promessas feitas a Isaac? O que será de Jacó e da sua descendência? De fazer deles uma grande nação? Será que no Egito nós vamos dar conta? Será que nós vamos conseguir sobreviver a uma grande potência como o Egito? Será que nós vamos conseguir resistir todas as tentativas de Donald Trump? Será que os imigrantes vão conseguir resistir todas as investidas dele? Será que a igreja vai conseguir prevalecer na China? Será que os crentes vão conseguir resistir todas as opressões do Irã? Será que os crentes vão conseguir prosperar no mundo islâmico? Será que a igreja vai conseguir superar todas as investidas do inimigo? Interessante isso, irmãos. Diversas vezes Deus diz que faria dos patriarcas uma grande nação. Mas onde seria o cumprimento dessa promessa? Em condições favoráveis? Debaixo de condições extremamente agradáveis? Mas esta é a primeira vez que Deus anuncia que essa formação vai acontecer fora da terra prometida. É a primeira vez que essa informação ela vai acontecer. O Egito se converterá neste útero para essa grande nação. Uma grande nação está para se formar na região de Gósen, região egípcia, relativamente segregada. Não vai ser em Canaã que a promessa de Deus ela vai acontecer primeiramente. Não tenha medo de ir para o Egito, Jacó, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá.
A mão de José vai fechar os seus olhos. É interessante, meus irmãos, porque a presença de Deus não elimina o sofrimento, mas assegura provisão e proteção em meio a ele. Nós deveríamos confiar mais nessa presença de Deus, pois vai ser no Egito que Israel se multiplicará e viria a ser um povo numeroso. Sabe o que me chamou a atenção? Quem é que se esqueceu de Deus? E quando se esqueceram de Deus? O povo de Deus, quando entrou na terra prometida, se esqueceram do Senhor. Então, quando você lê a história, a geração que sai do Egito perece no deserto, a geração que nasce no deserto entra na terra, a geração que nasce na terra, ela apostata da fé. Então, olha que coisa interessante. Você sabe quando foi que o povo se esqueceu de Deus? Na terra prometida. Não foi no Egito. É irônico isso. Às vezes, nós, diante de situações maravilhosas, agradáveis, a nossa fé se corrompe, os nossos valores se perdem, a nossa devoção vai por água abaixo. Às vezes é na terra prometida que nós nos esquecemos da provisão de Deus. Às vezes é na terra prometida que nós nos afastamos de Deus. Às vezes é na terra prometida que nós deixamos de orar, que nós deixamos de depender, que nós deixamos de buscar o Senhor, irmãos. Não é no Egito. Em geral, queremos que o mundo nos forneça as melhores condições para cumprirmos a agenda de Deus. Condicionamos o sucesso ou o fracasso da nossa missão. Se os fatores são favoráveis, avançamos, mas se as condições são adversas, nós vivemos justificando o nosso fracasso. É lá no Egito, Jacó, que você vai prosperar. É lá que eu farei de vocês uma grande nação. Irmãos, isso é encorajador. Quando Jesus disse para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, façam discípulos de todas as nações. É nessa autoridade, e debaixo desse poder que a gente segue. A igreja tem medo do mundo, e por isso procuramos de todas as formas nos afastar dele. Não temos mais gente movimentando, impactando. A igreja cresce, mas de gente que não tem influência. A igreja cresce, mas de pessoas que não influenciam mais os meios de comunicação. A igreja cresce, mas não cresce de professores universitários tementes a Deus. A igreja cresce, mas não de juristas. A igreja cresce, não de médicos tementes a Deus. A igreja cresce, mas não de pessoas que impactam a nossa sociedade. Não confiamos, irmãos, nem na bancada evangélica que temos. Ficamos animadinhos de ver o Nicolas fazendo movimentações. Ficamos felizes quando olhamos para Tarcísio dizendo que será o futuro presidente desse país. O que acontecerá a Jacó e a sua família? Onde eles vão se estabelecer? Resistirão mais 5 anos de fome. A tensão aumenta quando o texto diz que toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Toda a descendência de Jacó está descendo para o Egito. Nenhum deles foi deixado para trás na terra prometida. Fica um aí para marcar território, meu filho. E vai mandando um WhatsApp de vez em quando para ver como é que as coisas estão acontecendo. Vai nos dando informações a respeito dessa terra. Nada, nenhuma informação, nenhum ponto de contato. Saíram todos eles. Nenhum deles foi deixado para trás. Será que a sua descendência vai sobreviver ao Egito? Curioso isso, irmãos. A igreja sempre avançou, não porque ela esteve na terra prometida. A igreja avançou porque ela esteve sempre no Egito, lidando com os faraós, lidando com gente que a odiava, lidando com gente que a perseguia, lidando com gente que tramava todas as piores coisas para que ela não avançasse. E nós às vezes queremos o conforto e não as contrações. Para terminar, a promessa preservada por meio de um mediador. Notem que o texto vai concluir no verso 28 dizendo assim: Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. É interessante porque Jacó enviou Judá, e aqui a gente percebe
que Judá vai se tornando esse líder da família. E ele vai adiante de si para que soubessem encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Que imagem! Depois de 22 anos, o filho que ele achou que estivesse morto. Que reencontro! Que emocionante é, irmãos, esse relato. E Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Isso aqui nos faz lembrar aquele homem chamado Simeão, que está lá no texto de Lucas, capítulo 2. Ele pega o menino Jesus em seus braços, ele olha para o céu e diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. José olhou para Jacó, olhou para José e disse: eu posso morrer agora, eu posso partir, não vou levar para a vida além essa interrogação e essa dúvida: onde estaria o meu filho? Então, verso 31, José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para junto de mim. É interessante que José, ele sabia que os egípcios não suportavam o tal dos pastores. Era gente discriminada, gente rechaçada, e ele então procura alinhar o discurso. Ele chama 5 dos seus irmãos e diz: vamos alinhar aqui o nosso discurso aqui para conversar com o Faraó, para não haver controvérsia, para a gente realmente assegurar de que vai dar tudo certo. E ele diz: olha, fala para Faraó que vocês são pastores, e tudo isso vai cooperar para que realmente Faraó permita que vocês fiquem neste lugar. A terra de Gósen é uma terra de capim natural, uma terra muito propícia para que eles pudessem desenvolver ali toda a sua criação de gado, de animais. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado, tudo que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Sabe assim, quando o sujeito entra, começa a querer entrar na família, você diz assim: então, meu filho, você faz o quê? Se ela em Minas você virasse e dissesse assim: eu sou vaqueiro, deu ruim, irmão. Deu ruim. Todo mundo já ia torcer o nariz, ia falar assim: filha, sai fora, que não tem futuro não. Tirador de leite, sem futuro. Mexe com isso não, não é? Então, quando o Faraó chamar vocês e perguntar qual é a profissão de vocês, o que o texto diz aí? Vocês dizem: esses seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação. Porque essas questões culturais são muito interessantes, né? Ela é abominação para os egípcios. Agora, o que chama a nossa atenção aqui, meus irmãos, é que estes homens precisavam de alguém para mediar realmente esse encontro. E por providência de Deus, José é este mediador. De modo que o apogeu da história não é o encontro de Jacó e José. A tensão da narrativa é: a família de Jacó vai sobreviver? A tensão é: o plano de José vai dar certo e Faraó vai permitir que Jacó e sua família habitem na terra de Gósen? Há uma tensão aqui. Por isso que o certo seria nós seguirmos com o capítulo 47 para a gente fechar essa perícope maior, mas isso não vai ser possível. De modo que, antes de dar detalhes sobre o assentamento de Jacó e sua família, nós temos aqui o narrador que passa a descrever um plano e dar detalhes desse plano, para que José e a sua audiência e a audiência de seus irmãos com o Faraó, revelando com isso a sua preocupação neste assentamento e também na provisão desse povo durante o período de fome, na garantia dada por Faraó. Então, Jacó envia Judá diante de si a José. José ou Judá parece ser esse líder natural da família, ele vai encabeçando isso. Mas o que chama a nossa atenção, meus irmãos, é que graças a este mediador, este encontro vai ser possível. Os irmãos vão poder se encontrar com o Faraó, alinhar todos os detalhes dessa transferência. São 70 pessoas e a região onde eles vão habitar vai ser uma região determinante para que eles pudessem, a partir de então, prosperar.
Veja, irmãos, a promessa que é preservada por meio de um mediador. Quando a gente lê a história de José, a Bíblia está dizendo, tome cuidado, não é sobre José, é para onde José aponta, é para aquilo que ele representa, que tipo de homem ele é. E a gente precisa olhar nessa perspectiva, porque se não é por intermédio desse mediador, não tem um encontro. Se não é por intermédio desse mediador, não tem essa bênção, não tem essa região, não tem esse assentamento. Se não é por intermédio desse mediador, nada acontece. Não tem bênção, não tem assentamento, não tem provisão, não tem nada. E isso nos faz pensar do que Deus faz conosco em Cristo, irmãos. Em Cristo Jesus. Eu termino aqui com 4 aplicações. Primeiro, por causa do mediador, e eu começo com ele, nossa jornada não termina em fracasso. Jesus é o verdadeiro Deus conosco que garante a nossa entrada, permanência e esperança no reino de Deus. É por causa do mediador que nós podemos estar certo de que nós vamos até o final. Não depende de mim, meus irmãos. Não depende dos meus recursos, não depende das minhas habilidades, mas depende da capacidade do nosso mediador. É por causa dele que nós vamos até o final, é por causa dele que nós perseveramos, é por causa dele que nós permanecemos. Segundo, se Deus está conosco, isso gera temor santo, coragem e fidelidade, nunca acomodação. Saber que Deus está conosco deveria nos revestir de coragem, de ousadia, de viver a nossa fé não importa onde. Deus está comigo, não importa se todos estão contra mim. Era esta convicção, ou é esta convicção que nós temos que ter. Mas nós devemos tomar um cuidado para não confundir presença irrestrita de Deus em aprovação irrestrita da parte de Deus. A presença dele é irrestrita, mas a aprovação não. Porque nem tudo que a gente faz ao longo do caminho é aprovado por ele. Podemos estar certos da sua presença, mas devemos tomar cuidado com aquilo que fazemos. Terceiro, diante de decisões difíceis, Deus muitas vezes está mais interessado em revelar o nosso coração do que em apenas nos dar uma direção. Às vezes nós queremos apenas a resposta. Para onde eu devo ir? Quantas vezes, meus irmãos, a pergunta que nós deveríamos fazer é: o que esta situação está revelando a respeito do meu coração? O que Deus está me revelando a respeito do meu coração? A gente enfrenta uma situação e a gente diz, para onde eu vou? Não, essa não é a questão. A questão é o que este acontecimento, o que essa situação está revelando a respeito da dinâmica do meu coração? É uma pergunta difícil. Porque a gente às vezes quer uma resposta pronta, mas a questão não é essa. O que essa situação está trazendo para fora, meu irmão? O que ela está revelando a respeito de nós mesmos? O que ela está escancarando a respeito das minhas intenções, das minhas motivações? Será que Deus não está permitindo essa circunstância para desvendar coisas? Como Deus está usando isso para desvendar a distância entre os meus valores e os valores dele? É o que a gente precisa pensar às vezes. Essa é uma pergunta interessante, inquiridora. Para terminar, você faz parte da família daqueles que professam a fé em Cristo Jesus? Quando a gente olha nesta genealogia, os nomes, então você vai ter aqui uma gama de pessoas. Casamentos complicados, gente que se misturou com gente complicada. Nós não temos aqui uma genealogia de gente certinha, de gente direitinha. Nós temos aqui, meus irmãos, uma miscelânea de coisas. A igreja é assim. A igreja é esse ambiente. De modo que a missão de Jesus não era somente de receber um reinado, mas também de salvar pecadores e trazer glória ao Pai, criando uma nova humanidade. A família de Jacó caracterizava-se pela diversidade. A igreja de Jesus da mesma forma. E eu te pergunto, você faz parte desta família? Ou será que você se tornou um desigrejado? E eu vou dizer de todo o meu coração,
eu não creio em crente desigrejado. Eu não consigo conceber a ideia de alguém que quer Jesus e não quer a igreja de Jesus. Eu não consigo conceber a ideia de pessoas que querem servir a Deus, que querem as bênçãos de Deus, mas que não quer fazer parte do corpo de Cristo, de Deus neste mundo. Você faz parte da família? Ou você se desligou da família? Se afastou da família? Se distanciou da família? Talvez seja tempo de voltar. Talvez seja tempo de reatar. Talvez seja tempo de pertencer de novo em nome de Jesus. Vamos orar? Coloquemos de pé. Oremos ao Senhor. Deus, nós te damos graças, porque nós podemos ter a convicção, ter a certeza de que o Senhor é Deus presente. Presente, ó Deus, nas nossas vidas, presente na vida do teu povo. Muito obrigado, Deus, porque é por causa desta promessa que a tua igreja chegou aonde ela está. E ela vai continuar avançando. E ela vai continuar progredindo. Ela vai continuar cumprindo a sua missão por causa da promessa do Senhor. Porque o Senhor disse que estaria com a sua igreja todos os dias até o final. Mas Deus, como é triste nós, às vezes, ficarmos tão intimidados, mesmo diante de uma promessa tão absurda como essa. Como que nós, às vezes, ó Deus, ficamos tão intimidados diante deste mundo, das propostas dele, das coisas que nele estão. Como que, às vezes, a nossa fé demonstra ser uma fé tão frágil, uma fé tão temerosa, que tem medo de tudo. Deus, nos falta mais convicção. Oramos por coragem para viver a nossa fé. Não a nossa fé, oramos por coragem para viver essa fé, essa convicção, essa certeza daquilo que o Senhor é. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, aviva a tua igreja. Assim como o apóstolo Paulo orou pedindo ousadia para pregar o evangelho, oramos para que nós também sejamos crentes ousados, crentes corajosos, crentes cheios de fé, que não tem medo de viver essa fé, não importa onde, não importa quando. Em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia de nós, que nós sejamos como luzeiros nessa sociedade, que nós possamos brilhar para a glória do teu santo nome, que nós sejamos sal que realmente salga essa terra. Aviva a tua igreja, meu Deus, para que nós sejamos crentes não intimidados, que tenha medo de tudo e de todos, mas de crentes corajosos, crentes que pregam e crentes que vivem o evangelho. Em nome de Jesus, ó Deus, nós assim oramos. Irmãos que estão diante de decisões importantes de suas vidas, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga convicção, que possa haver realmente, ó Deus, sensibilidade, e que nós possamos, ó Deus, baseado nessa promessa do Senhor, possamos seguir adiante, não com medo, mas confiantes de que o Senhor está conosco, confiantes de que o Senhor nos conduz, confiantes de que o Senhor nos direciona, e que o Senhor conduza a história das nossas vidas e que tudo aconteça para a glória do teu santo nome. E que bom saber, ó Deus, que temos um mediador tão competente, um mediador tão capaz, Jesus Cristo nosso Senhor, o nosso único mediador, nosso sumo sacerdote. E é por causa dele, Deus, que nós podemos estar certos de que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir para a glória do teu nome. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês e bem como com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.